Então aqui em Atos 18, no versículo 24, fala assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então olha que interessante esse texto aqui, né? Esse irmão aqui chamado Apolo, que num dado momento chega ali à cidade de Éfeso e começa ali a pregar a palavra de Deus, e diz aqui o texto que nós lemos que ele era poderoso nas Escrituras, né? Ele era conhecedor da palavra de Deus, ele era instruído no caminho do Senhor, diz o verso 25, né? Ou seja, ele conhecia as Escrituras naquela época que eles tinham, era o Antigo Testamento. O caminho do Senhor aqui pode representar o Novo Testamento, né? Porque ele conhecia então a respeito da vida de Jesus, da obra de Jesus, e ele fala ali com precisão a respeito de Jesus por conta desse conhecimento que ele tem das Escrituras, essa instrução que ele tem a respeito do caminho do Senhor. Então ele fala ousadamente ali na sinagoga, ele era fervoroso de espírito, né, e pregava ali a respeito do reino de Deus. Porém ele tinha uma deficiência, né? Ele conhecia apenas o batismo de João. Priscila e Áquila, que eram companheiros missionários de Paulo, pegam ele lá, expõem com mais exatidão para ele o caminho de Deus. Quer dizer, apesar de ele ser conhecedor das Escrituras, apesar de ele ser instruído no caminho do Senhor, ele tinha a humildade de reconhecer que ele precisava conhecer mais, precisava aprender mais, né, para falar ainda com mais precisão a respeito do reino de Deus. E assim ele faz, depois sai dali, vai para outro lugar, e ali ele ajuda os irmãos, né, na pregação do Evangelho, e a obra de Deus é abençoada. Então nós temos esse estudo às quartas-feiras, né, para que a gente cresça justamente no conhecimento. Eu não sei, né, quantos estão participando, não dá para a gente ter uma ideia lá. Eu não estou falando só porque eu estou fazendo, não, tá, irmãos? Né, não estou puxando sardinha, não. Desse mês aí não, mas é sempre, né? A gente vai terminar um estudo, vai vir outro pastor, vai dar uma outra mensagem, vai trazer um outro estudo. É para que a gente cresça, é para que a gente tenha cada vez mais instrução e seja cada vez mais poderoso nas Escrituras. Porque se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então o Evangelho é a nossa ferramenta para ganhar o perdido. E como é que nós estamos tratando a ferramenta que Deus nos deu para fazer a sua obra? Então nós precisamos conhecer essa palavra, né? Na carta de Tito, Paulo diz a Tito: seja apegado à palavra fiel, de modo que tenhas poder, né, para convencer aqueles que contradizem a palavra de Deus, de modo que você tenha poder. Então, quanto mais nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus, a gente está enfatizando ali que esse conhecimento que a gente está buscando ali não é apenas um conhecimento teórico, é justamente para isso, para que Deus nos dê poder, através do conhecimento das Escrituras, para que a gente possa ajudar os irmãos, para que a gente seja bênção, para que nos trabalhos aqui de terça-feira a gente esteja preparado para chegar alguém aqui e a gente falar do amor do Senhor, instruir o caminho do Senhor, para que ao sair às ruas, né, a gente possa declarar ali a vontade de Deus para a vida dos homens. Amém, queridos? Amém. Então faça isso, né? Se você não está participando na quarta-feira, participa, né? Busca um conhecimento maior aí do Senhor.
como a gente falou na quarta-feira agora, o que a gente dá ali nesse estudo é uma síntese, né? O bom seria que os irmãos pegassem lá um livro, né? E se inteirassem com mais precisão. A gente precisa, nós precisamos tratar com o melhor cuidado a ferramenta que Deus nos deu para alcançarmos os corações, né? Porque o Senhor, na sua infinita sabedoria, né, e poder, Ele escolheu salvar os homens através da loucura da pregação, né? Isso que diz lá, né, na carta aos Coríntios. E nós temos que estar preparados então, amém? Através dessa ferramenta que é a palavra de Deus. Então, vamos fazer isso, e com certeza Deus vai abençoar, né, os trabalhos aí de evangelização. Na quinta-feira também nós temos a oração perseverante. Então, como dizem alguns, né? Reino de Deus não tem segredo, é palavra de Deus e oração, amém? Palavra de Deus e oração. Então vamos orar, né, nessa manhã, vamos ter um momento de oração, vamos orar por esses trabalhos que a igreja tem, né, que Deus esteja abençoando, que o Senhor desperte os corações dos filhos de Deus para que estejam inteirados, né, aqueles que podem estar às terças, às quartas, às quintas. E queria nessa manhã fazer uma oração especial também pelo pastor Ronaldo, né? Vamos estar orando pela vida do pastor Ronaldo, pedindo a Deus que dê saúde, né? O pastor, essa semana teve uma outra crise, né? De labirintite, já teve alguns dias atrás, então, em curto espaço de tempo aí teve 2 crises. Vamos estar orando, amém? Para que o Senhor ponha a mão dele lá sobre a vida do pastor, sobre a vida da irmã Denise, derramando graça, amém? Derramando saúde. Vamos ter um momento de oração agora. Feche os teus olhos aí, em nome de Jesus. Pai, na tua presença nós estamos aqui reunidos nessa manhã, ó Deus, e nós nessa manhã entendemos, ó Pai, que o Senhor nos escolheu, nos chamou e nos fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva tua, a fim de que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós, para isso, precisamos estar preparados. Precisamos buscar o conhecimento do Senhor, o conhecimento da tua palavra, da tua vontade, da verdade do teu evangelho, porque essa é a verdade que liberta. E os homens precisam conhecer essa verdade como um dia nós conhecemos, para que sejam libertos dos seus pecados. Então que essa verdade esteja em nós, cada dia mais abundante, que habite ricamente em nós a palavra de Cristo, para que nós possamos proclamá-la, anunciá-la, declará-la, oh Deus, constantemente, por onde andarmos, onde estivermos, que nós sejamos um instrumento do Senhor, através dessa ferramenta tão preciosa que é a tua palavra. Nós possamos buscar esse aprofundar, Senhor, nós possamos nos aprofundar em tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, nós conheçamos a tua vontade e então possamos ser esse instrumento de Deus nessa terra. Abençoa, coloca isso no coração de cada um dos teus filhos, Pai, aqui, dos que estão em casa também, que haja essa entrega, essa disposição, como o irmão Ronaldo testemunhou aqui. Nós precisamos fazer, sair e nos entregarmos, né? Porque o Senhor nos chamou para esse trabalho, o Senhor nos confiou essa missão. Abençoa, Pai, na direção dessa missão, pastor Ronaldo. Toma o teu filho agora nas tuas mãos, que está naquele café ali ministrando a tua palavra nessa manhã. Visita o teu filho agora, revestindo ele do teu poder, ungindo ele com teu espírito, usando nessa manhã poderosamente, e dá forças ao teu servo, Pai, dá saúde ao teu filho. Visita-o, ó Deus, em nome de Jesus, derramando graça, derramando poder, derramando saúde sobre ele, sobre a irmã Denise. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus nessa manhã. Senhor, derrame graça, Pai, e unção do teu Espírito, e direção do Senhor, ó Deus, para conduzir essa obra, esse trabalho, no nome de Jesus. Nós oramos essa manhã ainda mais uma vez por nós, para que o Senhor agora mais uma vez nos abra o entendimento, ilumine o nosso coração, para, ó Deus, entendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã.
Assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos abrir lá na carta do Apocalipse, capítulo 2. Não sei quantos dos irmãos que viram aí, né, no grupo, a artezinha que a irmã Eliane fez, né, sobre a mensagem de hoje. Queria compartilhar com os irmãos sobre Éfeso, né, a volta ao primeiro amor, e essa carta de Jesus à sua igreja, a igreja de Éfeso, está descrita lá no Apocalipse capítulo 2. João teve a incumbência dada por Jesus de escrever, né, a cada uma das 7 igrejas lá da Ásia as admoestações, as advertências, né, que o Senhor tinha para a vida de cada igreja. A gente não vai entrar no detalhe aqui nessa manhã sobre esses aspectos, né, dessas igrejas, mas a gente vai se pautar aqui no que Jesus disse para a igreja ali da cidade de Éfeso. Amém? Então, Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 5, a palavra de Deus diz assim. Aquele relógio acho que está parado, né? Estou vendo aqui. Então a gente vai pregar 2, 3 horas e vamos continuar. Mas é esperto, ele foi esperto, né? Que já deixaram 11h10 lá para o pregador já saber que tem. Olha, mas não vamos passar disso não. Amém? Apocalipse 2, verso 1 ao verso 5, a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Então essa é uma das 7 cartas, essa carta escrita aí na igreja de Éfeso. É claro que muito depois, né, de que a igreja foi fundada ali na cidade de Éfeso pelo apóstolo Paulo, João lá na ilha de Patmos recebe essa revelação de Jesus, né? E essa instrução que ele deveria dar à igreja de Éfeso. Nós vemos aqui que essa igreja era uma igreja, aos nossos olhos pelo menos, né? E a gente às vezes se engana nisso, né? Porque aos nossos olhos era uma bela igreja, era uma igreja que tinha muitas qualidades. Jesus mostra que enfatiza essas qualidades. Diz: eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Você não pode suportar homens maus, puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Puxa vida, uma igreja cheia de qualidades, mas que aos olhos de Jesus estava faltosa. Estava faltosa justamente no quesito do primeiro amor. Quando a gente fala em primeiro amor, né, a gente já pensa naquele fervor do amor a Deus, né? E é isso também, né? Eu creio que em suma, no geral, é isso. Mas
no verso de número 5 que nós lemos, ele diz no plural: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Então aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa remeter lá para o início da igreja de Éfeso e ver o que aconteceu lá, né? Quais eram as primeiras obras que aquela igreja vivia. E aí a gente precisa voltar de novo lá para Atos 18, né? Então você que leu aí em Atos 18, aquele texto que nós lemos, nós vamos voltar para lá e nós vamos ver aqui em Atos capítulo 18 e Atos capítulo 19 as obras que aconteciam, né? Algumas obras que aconteciam ali na igreja de Éfeso, e que Jesus percebe que elas não estão mais presentes. E não são obras puramente de atitudes, né, de práticas, mas a gente vai perceber que essa volta ao primeiro amor que Jesus espera que a igreja tenha, ela tem a ver com o interior, né, aquilo que os irmãos tinham dentro dos seus corações, ali no início da igreja. Então, voltando lá para Atos 18, que é quando a igreja dá início, Paulo vai pregar ali na cidade de Éfeso. Então, Atos capítulo 18, do versículo de número 18 ao versículo 21, se você puder depois ficar com a Bíblia aberta, e o irmão Ronaldo também vai passando para a gente ali atrás, os irmãos vão acompanhando, né? Eu estou com a revista atualizada aqui, mas é o sentido da tradução mesmo, tá bom? Então, Atos 18, verso 18 ao verso 21, a gente já remonta aqui a primeira atitude, né, que havia naquela igreja ali de início, e que demonstra esse primeiro amor que eles tinham. Então diz assim: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Em Éfeso também, né? Ele deixa ali Priscila e Áquila, mas ele vai para a sinagoga, que também está na cidade de Éfeso, e prega aos judeus. E aí no verso 20 diz que, rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo, Paulo não acedeu, ou não cedeu. Eu gostei da tradução aqui da Almeida, revista NAA, né? Nova Almeida atualizada, né? Que ele fala assim, que Paulo não quis ficar ali, né? E aí no verso 21 diz: mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando, partiu de Éfeso. Mas o que a gente percebe que acontece ali, quando Paulo prega a palavra de Deus na sinagoga? Aqueles judeus que se convertem, que ouvem a palavra, que creem na palavra, eles ficam ávidos pela palavra, eles ficam desejosos de ouvir mais do Senhor, e eles rogam a Paulo, eles fazem um rogo: Paulo, por favor, fica conosco, nós queremos ouvir mais de Deus, nós queremos ouvir mais da palavra de Deus, nós queremos aprender, nós queremos isso, né? Isso que você está falando, isso falou no nosso coração, e nós queremos mais disso. Talvez não foi a melhor decisão de Paulo sair naquele momento de Éfeso. Se a gente pegar aí para frente, a gente vê que talvez não tenha sido mesmo, porque no verso 22 fala que ele chegou em Cesareia, desembarcou, subiu para Jerusalém, saudou a igreja, desceu para Antioquia, passou algum tempo ali, saiu, atravessou a região da Galácia, Frígia, confirmando os discípulos, e aí em Atos 19 ele já está em Éfeso de novo. No comecinho de Atos 19 ele já vai estar em Éfeso novamente. Então ele passou, foi uma saída assim meio de relance, ele passou, confirmou o discípulo e já voltou para Éfeso. Mas nesse meio tempo que ele passou, aconteceu aquilo que a gente leu aqui: Apolo chegou lá. Então Paulo deixou de estar ali, mas Deus preparou, porque eu creio que Deus contemplou o anseio, e o desejo, a avidez daqueles irmãos
irmãos de ouvirem a palavra e mandou Apolo para lá, que era poderoso nas Escrituras. Então a primeira obra que a gente vê ali na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, ao qual o Senhor espera que eles retornassem, era por esse anseio da palavra de Deus, por esse desejo de ouvir a voz do Senhor. Não era só, Jesus não queria só que eles fossem, os guardiões da verdade, como eram lá na cidade de Éfeso, porque lá João diz a eles: olha, vocês não suportassem os homens maus, vocês não suportaram esses apóstolos que se autodenominam apóstolos e não são, e vocês os achassem mentirosos, porque eles zelavam pela doutrina, eles tinham uma firmeza doutrinária muito grande. Mas Jesus está dizendo para ele: não é só a firmeza doutrinária que eu quero, é o anseio por ouvir a minha voz, é o desejo por ouvir a palavra de Deus, é o anseio pela palavra. Eu quero que vocês retornem a essa prática. Não é só ser o guardião da minha palavra, como se a minha palavra fosse um monumento, mas é querer ouvir a voz do Senhor. Será que a gente vem para a igreja assim hoje? Será que quando vai ter um culto, a disposição do nosso coração é essa? Será que de alguma forma nós não precisamos voltar ao primeiro amor também nesse sentido, dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, eu quero ouvir mais a tua palavra, eu quero te conhecer, fala comigo. Qual é a atitude, qual é a disposição do nosso coração quando a gente vem para a casa de Deus, quando a gente pega a nossa Bíblia? Talvez seja por isso que é tão difícil a gente compreender qualquer coisa da palavra de Deus, porque a gente pega e lê meio que por obrigação a palavra. Mas será que ao meditarmos nessa palavra, ao colocarmos uma mensagem, uma pregação para ouvir, quando a gente vem para a casa de Deus, a gente está dizendo: Senhor, eu quero ouvir a tua palavra, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, o que o Senhor tem para a minha vida, eu quero mais do Senhor, eu quero te conhecer mais, fala, Senhor. Como nós estamos tratando a palavra de Deus, como é a disposição do nosso coração com relação à verdade do Evangelho. E talvez Jesus esteja dizendo à igreja hoje, a nós hoje nessa manhã: volta à prática das primeiras obras, como você ouviu lá atrás, quando o Evangelho alcançou o seu coração, e você creu nessa verdade, e você ansiou por essa verdade. Assim tem que ser até hoje, assim tem que continuar, assim tem que permanecer, porque a palavra de Deus não muda. Porque é a mesma palavra viva do Deus vivo, e Ele quer continuar se revelando a nós dia após dia por intermédio da sua palavra. Você tem dúvidas de que Deus quer falar com você? Você tem dúvidas de que Deus pode falar com você através da sua palavra? Que o Senhor restaure, que o Senhor nos faça voltar ao primeiro amor, que o Senhor nos faça voltar à prática das primeiras obras. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, o apóstolo Pedro, ele fala para os irmãos: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por intermédio dele você seja dado crescimento para a salvação. Olha que interessante esse texto. Você sabe para quem que Pedro está falando isso? Não é para crente novo, não. Não é para crente imaturo ainda, que acabou de começar na fé, não. No início da carta de 1 Pedro, ele diz aos dispersos, ele está escrevendo para aqueles irmãos que estão sofrendo perseguição por causa do Evangelho e perderam tudo, e perderam suas casas, perderam seus bens, estão dispersos por outras terras, mas continuam servindo a Deus com alegria. Pedro disse para esses irmãos: desejem como crianças recém-nascidas. Ele está falando de pessoas recém-nascidas no Evangelho, ele está fazendo só uma comparação. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual.
Ele está falando para esses irmãos que já são maduros, que enfrentam perseguições e provas por causa do Evangelho e não abandonam a fé. Deseje, continue desejando, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Continuemos assim, amados. Temos 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos de cristianismo. Desejem, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Continuem desejando ouvir a voz do Senhor, porque Ele fala. Ele continua falando a nós, Ele continua se revelando, Ele continua trazendo a sua palavra ao nosso coração. E Ele fala comigo, Ele fala com você dia após dia. Abra a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, se intere na palavra de Deus, se aprofunde na palavra de Deus. Segunda obra, vamos lá para Atos 19. Atos 19, né? Paulo já fez toda aquela passagem para aquela cidade e já retornou para Éfeso, rapidamente. Aconteceu que, verso 1, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Olha um outro acontecimento, uma outra obra ali, uma outra primeira obra que acontece na igreja de Éfeso. Pessoas são cheias do Espírito Santo. O Senhor batiza com o Espírito Santo aqueles 12 homens. Vidas cheias do Espírito Santo. Mas você pode falar: mas só 12? Só 12. Jesus com 12, né? Revestidos de poder e autoridade do Senhor, saíam lá pelas cidades circunvizinhas e ganhavam multidões para o Senhor, e pregavam o Evangelho, faziam a obra de Deus. As pessoas eram transformadas. John Wesley disse certa vez, né? Ele falou: dê-me 100 homens que não temam nada, senão o pecado, homens cheios do Espírito Santo, e nós vamos abalar o mundo. Com 12, com 100, mas cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do poder do Senhor. E quem sabe seja hoje mais 12, ou mais 5, ou mais 10, ou mais 20. Mas não importa, o que nós precisamos é voltar a essa busca de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu não sei, os irmãos, mas eu lembro na minha adolescência, né? Até minha esposa estava falando esses dias, né? Mas como é que era quando você na igreja era adolescente, né? Eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria, e comecei a buscar para ser cheio do Espírito. Eu era de uma igreja tradicional, irmãos. E aí, quando conheci o poder de Deus, né, aquela abertura que falava do Espírito Santo, eu ia em toda igreja. Eu ia em todas as igrejas. Estava falando do poder de Deus, eu estava lá, e buscando. E eu lembro que, né, muitos, o desejo era esse, era estar na igreja para quê? Para buscar ser cheio do Espírito, para buscar ser cheio do poder de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero experimentar desses dons, eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero que o Senhor me use, né, nos dons do Espírito Santo. E parece que hoje a gente, quando fala disso, é uma classe, né, separada, que está apta para receber esses dons. Parece que são só dons designados para os pastores, para os obreiros. Para com isso, irmãos. É para a igreja. Os dons do Espírito Santo são para a igreja.
E Paulo diz à igreja lá no Corinto, quando ele escreve 1 Coríntios 14, né? 1 Coríntios 12, depois de 1 Coríntios 14, ele fala: busquem com zelo os dons espirituais, busquem com zelo, busquem com fervor, busquem com esmero, busquem com dedicação. Nós estamos buscando uma vida cheia do Espírito. Vai na igreja fazer o quê? Não, eu vou buscar a minha bênção. Sei lá, eu vou lá, né, porque é legal, porque eu me sinto bem. Porque, né, eu estou meio confuso, então eu vou lá. Não estou falando que tem mal nessas coisas. Amém. Deus age em todas essas coisas. Mas a volta prática dessa primeira obra, eu vou porque eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que o Senhor me revista de poder. Eu quero que o Senhor me dê um dom. Eu estou buscando esse dom. E eu peço para o Senhor me dar esse dom, porque eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Não é só não suportar homens maus. A igreja de Éfeso estava fazendo isso muito bem, não estava suportando homens maus. Mas Jesus diz para eles: vocês precisam voltar a ser homens bons, cheios do Espírito Santo. Vocês precisam voltar a uma vida cheia de amor, cheia de bondade, que é fruto do Espírito. Não é só não suportar homens maus, é sermos homens e mulheres de Deus, bons. Então nós precisamos voltar, amados. Precisamos voltar à prática dessa obra, né? Que o Senhor resgate, que o Senhor restaure hoje, em nome de Jesus. Acenda no coração de cada um de nós o desejo ardente que estava lá no coração dos discípulos, lá no cenáculo, quando recebem a promessa de Jesus e diz: olha, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus é assunto aos céus, e eles ficam ali no cenáculo por 10 dias ainda, perseverando em oração. E enquanto o Espírito Santo não foi derramado, eles não arredaram o pé. Nós não vamos sair daqui enquanto a promessa de Deus não se cumprir na nossa vida. E apesar de terem já a garantia da promessa, a garantia do que Jesus tinha falado para eles pessoalmente, Jesus disse: olha, não saiam daqui porque vocês vão ser revestidos de poder. E eles permanecem em oração, perseverando em oração. Pelo que nós temos orado? Se é que temos orado. E quando oramos, né, por conta, talvez, das nossas necessidades, das nossas lutas, aí a gente fala: puxa, não tem como, eu preciso orar. Porque o negócio apertou, agora eu preciso, né? Eu preciso buscar a Deus, preciso pedir para os irmãos orarem. Mas a oração, amados, ela precisa ser perseverante na nossa vida. E uma das razões pelas quais nós devemos orar de maneira perseverante é porque na vida da oração perseverante está uma vida cheia do Espírito Santo. E Deus nos enche, Deus nos reveste de poder, e o Senhor nos concede os dons do Espírito Santo, e nós agimos, né, no mover do Espírito, no mover dos dons do Espírito Santo, e a igreja é abençoada, e as pessoas são impactadas, e Deus vai fazendo a sua obra através da nossa vida. E é isso que Jesus está falando para a igreja de Éfeso: volta para a prática dessa primeira obra. Voltem a buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Que sejam 12, que sejam 10, que sejam 20. Que o Senhor nos enche do seu Espírito. E que sejamos instrumentos na mão do Senhor. No mesmo capítulo 19, do versículo 11, olha o que acontece ali na igreja de Éfeso, né? Uma outra primeira obra que acontecia ali. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem fazia? Deus fazia pelas mãos de Paulo milagres extraordinários. Não é só o nosso labor,
Não é que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso que eles estão erradas no labor e na perseverança deles. O que Jesus diz para eles? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, né, como a tua perseverança. Vocês trabalham, vocês estão, né, sendo pessoas que trabalham no reino de Deus, na obra de Deus. Vocês estão perseverantes nesse trabalho. Mas vocês precisam entender que não é só o trabalho de vocês, não é o trabalho, o resultado do trabalho de vocês, sou eu agindo através da vida de vocês. E Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Nós precisamos crer, nós precisamos ser uma comunidade de fé que crê no agir de Deus, que crê que Deus vai operar, que crê que Deus vai realizar maravilhas. Olha que interessante isso aqui, né? Eu achei muito tremendo isso. Às vezes a gente passa pelos textos, a gente não tem muita percepção, mas às vezes Deus nos chama atenção para algumas coisas. Eu sempre li esse texto assim de uma maneira, né, já conhecida, mas não parei ainda não tinha parado para prestar atenção nesse detalhe. Olha o verso 12. Então Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Quem que levava? Paulo? Não era Paulo. Aqui diz que eles levarem, né? Os enfermos que iam buscar também não. Esses lenços e aventais de uso pessoal de Paulo eram levados até os enfermos. Quem que levava? A igreja, a comunidade dos irmãos, porque eles eram uma comunidade de fé. No início, lá nas primeiras obras, eles estavam crendo no agir de Deus. O que nós vamos fazer? Eu não sei. O que você acha? Vamos pegar um lenço aí, um avental de Paulo, vamos levar lá. Mas será que vai dar certo? Eu não sei. Vamos fazer. Vamos fazer. E Deus agiu. E vamos crer que Deus vai agir. O que nós vamos fazer? Vamos levar um cachorro quente lá. Mas como? Vamos vender? Não sei, vamos levar. E Deus vai fazer. E Deus vai abrir porta. E Deus vai agir. É a fé, agir pela fé. Eu lembro minha esposa também uma vez lá em Santo André, né, tinha um parque lá perto da nossa igreja. Uma vez reuniu lá os adolescentes, né, e vamos lá para o parque, vem não fazer escola bíblica, vamos fazer lá no parque. E aí tinha um pessoal, uma pista lá de corrida, lá de caminhada, levaram 2 caixas, né, de água lá e colocaram bonitinho lá um versículo em volta do copo de água e começaram a distribuir para o pessoal que andava, que corria, e o pessoal foi impactado por essa mensagem. Mas vamos entregar água? Vamos entregar água, Deus vai fazer. E Deus preparou, foi tão tremendo, Deus preparou. No domingo que eles foram, o prefeito tinha ido visitar, né, o parque, o prefeito, a assessoria toda do prefeito recebeu a mensagem do Senhor através daquele copo de água. Deus abre as portas, Deus vai operando, Deus vai agindo. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Deus poderoso. O que cabe a nós é sermos essa comunidade de fé. Amém. Essa é a volta à prática das primeiras obras, irmãos. Amém. Vamos voltar a agir com fé, crendo no poder de Deus, crendo que o Senhor agirá. Tem a nossa parte, o nosso trabalho, a nossa perseverança, a nossa entrega, mas acima de tudo isso, Deus vai operar. A igreja de Éfeso chegou num ponto, né, de racionalizar tanto as coisas que eu já vi isso acontecer tristemente dentro das igrejas, dentro de igrejas, né? O que nós vamos fazer? Tudo que precisava fazer uma reunião para fazer. E precisava ter uma votação para fazer. E chegou ao ponto, eu estou dizendo o que eu vivi, tá, irmãos? Chegou ao ponto de se debater
se o portão da igreja ia abrir para o lado de dentro ou para o lado de fora. A gente ri, mas é triste. E a gente perde. E a gente vai achando que somos nós. É o nosso trabalho, é a nossa inteligência, é a nossa capacidade de gerir, é a nossa capacidade de produzir, é a nossa força. Deus está falando, sou eu. Eu sou o Senhor, eu que faço. Agindo eu, quem impedirá? Deus vai fazer. Nós temos que crer nessa grandeza e nesse poder de Deus, deixar o Senhor nos conduzir, deixar o Senhor nos levar. Senhor, nós vamos fazer, o Senhor vai à frente, o Senhor vai fazer, nós vamos sair, e Deus vai fazer, em nome de Jesus. Nós precisamos ser essa comunidade de fé. Nós precisamos voltar à prática dessas primeiras obras. Penúltimo lugar, verso 13 do capítulo 19. Alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: isso está acontecendo lá em Éfeso. Desconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha que fato interessante acontece em Éfeso. À primeira vista, né, se a gente olhar assim, a gente fala, mas como é que pode um negócio desse redundar em louvor para o Senhor, né, fazer com que o nome de Jesus fosse glorificado, né, em tal acontecimento? Porque aqueles judeus lá estavam usando o nome de Jesus e, né, querendo expulsar aqueles demônios. E talvez as pessoas pudessem dizer: não deu certo, talvez esse negócio do nome de Jesus aí, isso aí é papo furado. Mas não, o que fica evidente nessa situação? A diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Sabe qual que é a prática da primeira obra que a gente precisa voltar? Do nosso compromisso com Deus, do nosso comprometimento com o Senhor. Ficou evidente que aqueles judeus que não tinham compromisso com Deus, que queriam apenas usar o nome de Jesus para se aparecerem, né, para ficar em evidência, tomaram uma surra do demônio. Mas quem serve a Deus verdadeiramente, quem tem compromisso com Deus, quem vive uma vida de comprometimento com Deus, a realidade é outra. E o próprio demônio disse, né? O próprio demônio disse: eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Eu sei, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então, aquela situação reverberou não só, né, diante dos homens, porque aquilo trouxe glória lá para o nome de Jesus, né? O nome de Jesus foi engrandecido, veio temor sobre todos eles. Então olha que interessante, o nosso comprometimento com Deus, ele resulta na vida dos homens, né? Ele resulta no nosso mundo aqui, porque as pessoas são tocadas, são alcançadas por esse comprometimento nosso. Mas isso tem uma realidade até no mundo espiritual com respeito a isso. Será que o demônio, né? Se a gente fosse expulsar um demônio hoje aí, será que o demônio ia falar, apontar o dedo na nossa cara e falar: ô, quem é você, meu camarada? Quem é você que está querendo me expulsar aqui? Onde está o nosso compromisso, nosso comprometimento com o Senhor? De sermos, aonde estivermos, aonde passarmos, por onde nós andarmos, de fazer a diferença.
de fazermos a diferença, sermos diferentes, não nos amoldarmos às paixões desse mundo, não nos conformarmos com esse mundo. É essa volta à prática das primeiras obras que Jesus espera que aconteça em nós, como Paulo diz aos Romanos, Romanos capítulo 12: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é tudo normal, não. Alguém estava dizendo esses dias, que o grande mal, acho que a esposa mostrou um vídeo, falando disso. Alguém dizendo que o grande mal hoje de muitos cristãos é esse, de nós acharmos que está tudo certo, que está tudo normal, que é assim mesmo. Não vos conformeis com esse presente século. Não é tudo normal. Se está fora da palavra de Deus, não é normal. Não é a vontade de Deus e ponto. E eu não vou me deixar me amoldar a isso. É o nosso comprometimento com Deus. Por isso que Paulo fala lá na carta aos Gálatas, capítulo 2: se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos aos homens. O nosso comprometimento, o Senhor espera isso de nós. O nosso compromisso firmado diante dEle, de não arredarmos o pé da sua palavra, da sua vontade. Não importam as circunstâncias, que nós vamos sofrer por causa disso. A gente tem que ter isso em mente, irmãos. Recebi um vídeo anteontem, não sei que país que era agora. Os cristãos estão sendo mortos por causa da fé, por causa do compromisso com Deus, do comprometimento que eles têm com Deus. Ainda hoje, como é que a gente, aos nossos olhos aqui, a gente não tem mas se você fizer uma busca rápida aí na internet, você vai ver. Porque acima de tudo está o compromisso com Deus. Que o Senhor traga a termo, que o Senhor ponha um prumo na nossa vida e nos faça voltar para essa obra, para essa prática dessa primeira obra do compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com Deus. Antes de qualquer coisa, antes de patrão, antes de trabalho, antes de esposa, antes de marido, eu tenho compromisso com Deus. Amém. E para finalizar aqui no verso 18 e 19, olha o que acontecia ali nas primeiras obras da igreja de Éfeso. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que amontavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Sabe o que havia na igreja de Éfeso, lá nas primeiras obras? Havia confissão de pecados, havia quebrantamento diante do Senhor, havia arrependimento genuíno. Eles estavam quebrantados, eles estavam arrependidos verdadeiramente, porque o arrependimento verdadeiro, ele traz novidade de vida. E olha o que eles faziam, eles traziam, eles confessavam publicamente, tamanho era o quebrantamento e o arrependimento deles, que eles não tinham vergonha de confessar publicamente o que eles tinham feito errado. Irmãos, será que hoje talvez a gente se acostuma tanto com o pecado na nossa vida, e a gente trata o pecado de uma maneira tão banal
sequer, né? Quando a gente pede perdão para Deus, a gente faz aquela oraçãozinha, né? Para só aliviar a nossa consciência, para a gente continuar praticando o mesmo pecado depois. Voltar à prática das primeiras obras é ver que o pecado não tem nada de agradável, não tem nada, né? Espiritualmente falando, né? Mas que não tem nada com Deus, que o pecado nos afasta de Deus, que a gente precisa chorar sim. E fazer o que Tiago diz para a igreja, fazer humilhar-vos, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Tiago está falando não é para os crentes ser tristes, mas para os crentes chorarem, porque estão desagradando a Deus. Será que a gente está sentindo hoje isso? Puxa vida, Senhor, eu pequei, eu fiz queimar os teus olhos, Pai, tem misericórdia em mim, Senhor, me perdoa. Eu fiz o que eu não devia ter feito, Senhor, tem misericórdia. Por conta do temor nos nossos corações, nós, nos humilharmos e nos quebrantarmos e confessarmos a Deus. Mas a gente vai, né? A gente vai empurrando com a barriga, a gente vai acostumando com o pecado, a gente vai deixando as coisas se avolumarem na nossa vida e a gente vai dizendo, é normal. Deus é de amor, nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de graça. Está tudo bem, está tudo certo, está tudo bem, Deus vai nos perdoar a si mesmo. E nós não choramos mais na presença de Deus pelos nossos pecados. Choramos sim porque estamos aflitos, angustiados, abatidos, solitários, aí choramos. E não estou dizendo que não se deva assim, mas nós não estamos chorando mais por causa do nosso pecado. Mas se nós voltarmos às práticas das primeiras obras, se nós formos ávidos por ouvir a voz de Deus, por ouvir a palavra de Deus, por querer conhecer a vontade de Deus na nossa vida, se nós buscarmos de novo uma vida cheia do Espírito Santo, se nós nos resgatarmos e clamarmos a Deus, Senhor, nos enche do Teu Espírito, se nós firmarmos o nosso compromisso com Deus e nos quebrantarmos diante do Senhor, o resultado vai ser o mesmo que aconteceu no início da igreja de Éfeso. Assim, a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ter um momento de oração essa manhã? Se quiser ficar em pé. Fechar os teus olhos agora. Jesus disse para João, escreve, e disse para a igreja de Éfeso, lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras, senão virei a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro. Ao que tudo indica, Éfeso não se rendeu ao Senhor, não voltou à prática das primeiras obras, porque hoje a igreja de Éfeso são só ruínas. Em nome de Jesus, amados, em nome de Jesus, nós precisamos voltar à prática das primeiras obras hoje, não é amanhã, não é semana que vem, não é ano que vem, é urgente. Fez você perder o anseio, o desejo, a avidez pela palavra de Deus? O que fez você deixar de orar e buscar a Deus por uma vida cheia do Espírito Santo? O que fez você ceder no seu compromisso com Deus, na sua firmeza de comprometimento com o Senhor? O que tem nos feito parar de chorar pelo nosso pecado,
Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, nessa manhã. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor. E nós entendemos, ó Deus, olhando para a nossa vida, nós entendemos que necessitamos voltar à prática das primeiras obras. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Enche-nos do Teu Espírito nessa manhã. Que sejamos uma comunidade de fé. Que nós possamos crer no poder do Senhor. Que não confiemos em nós mesmos, mas confiemos no Deus que ressuscita os mortos, no Deus que chama à existência as coisas que não existem. O que tiver nas nossas mãos nós vamos lançar, sejam lenços ou aventais, sejam lanches ou refrigerantes, nós vamos lançar, porque Deus vai operar de alguma forma, seja um copo de água, o Senhor vai abrir a porta e o perdido vai ser alcançado, porque é Deus que está à frente dessa obra, e essa obra é Tua, Senhor. Se por algum momento nós pensamos em assumir o controle, quebra-nos, ó Pai. Nós estamos aqui arrependidos, quebrantados diante do Senhor, humilhados. Nós estamos aqui humilhados na Tua presença, reconhecendo que nós não somos nada, e nós queremos entregar tudo a Ti, tudo nas Tuas mãos, e pedir que o Senhor faça de novo na nossa vida. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, que são muitos, Senhor. Perdoa a nossa omissão, perdoa a nossa covardia, perdoa a nossa fraqueza, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa falta de comunhão com o Senhor e com os irmãos. Perdoa a nossa falta de amor ao próximo, a nossa falta de amor ao perdido. Perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Tem misericórdia de nós nessa manhã. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Restaura-nos. Restaura-nos essas práticas. Que nós saímos daqui nessa manhã, ó Deus, com um sentimento novo no nosso coração, de que o Senhor fala, que a Tua palavra fala, que o Senhor quer falar conosco hoje, amanhã, depois, e todos os dias o Senhor quer falar conosco, e o Senhor tem algo novo para falar conosco, e o Senhor quer mostrar-nos a Sua vontade para esses dias. Em nome de Jesus, fala, Pai, que nós sejamos levados a buscar uma vida cheia do Espírito, cheia do Espírito, num compromisso firme com o Senhor, onde nada vai nos mover desse compromisso. Faz isso hoje, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amados, uma outra coisa só que eu queria... Os irmãos têm dúvida de que o que nós estamos vendo hoje, a nossa volta, né? O que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade, nos nossos governos, nas autoridades do nosso país. Recentemente tivemos acontecimentos aí de deputados caçados, né? Pessoas de Deus que querem fazer, querem trabalhar, querem mostrar uma diferença, mas que estão sendo impedidos. Esse é o nosso trabalho. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer, temos que continuar fazendo, indo para a rua, fazendo protesto e tudo mais, porque nós queremos ver a justiça prevalecendo. Agora, os irmãos têm dúvida de que diante de tudo isso que está acontecendo, é só um agir de Deus para mudar isso? É só um agir de Deus, é só um milagre do Senhor, e nós precisamos crer, e nós precisamos orar, e nós precisamos buscar Deus para que Ele venha, né? Mas venha mesmo com grande poder e faça algo novo, no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos leve de volta à prática das primeiras obras. Amém? Que esses acontecimentos aí sejam de novo restaurados na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Pastor, poderia mostrar um pouquinho antes do que foi feito e após, na verdade, essas entregas? Queria... Amém. O Bruno vai passar aqui? Ou é o Thiago que vai passar